para você que está assistindo esse vídeo. Eu sou a Ana Rodrigues e nós vamos continuar aqui com a nossa reflexão astrológica. Nós vamos falar da semana do dia 18 ao dia 24 de julho de 2021. E essa semana aqui nós vamos ter o ingresso do Sol no signo de Leão, de Vênus em Virgem e vamos ter uma lua cheia que é acontecendo no dia 23. Mas antes de entrar aqui no conteúdo da semana, não esqueça de curtir o vídeo se você gostar e compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, estiver assistindo pelo meu site, pelo Instagram, entra aqui no canal do YouTube e inscreva-se para você receber as notificações das novas postagens, tá bom? E também porque eu estou colocando vídeos semanais, né, além aqui das reflexões astrológicas, e esse conteúdo ele vai servindo inclusive de conteúdo mesmo, né, de informação para estudos, né, que eu acho que é bem bacana. Então é um conteúdo aqui de qualidade. Bom, vamos ao que interessa aqui, né, na avaliação astrológica. Nós vamos pegar no dia 18, que vem um tanto parecido com o domingo da semana passada, né, porque nós vamos ter aqui ó, dois movimentos que envolvem questões muito relacionadas a pensamento mesmo, né. O primeiro aqui às 10 horas e 13 minutos, que é quando a Lua aplica um trígono a Mercúrio. O Mercúrio está no signo de Câncer, muito concentradinho, né? Exatamente o signo que é regido pela Lua. Mas a Lua estará em Escorpião, no seu ponto de queda, né? E isso traz uma característica de concentração mesmo. Aí lembra-se que eu falei para vocês até na semana passada que enquanto o Mercúrio estivesse aqui no signo de Câncer, nós teríamos alguns momentos bastante favoráveis para estudos. Então, este é um deles. Ele tem uma tendência muito profunda aqui, para quem, por exemplo, precisa se aprofundar em algum conteúdo, qualquer um que seja. Vamos supor que você esteja fazendo um trabalho universitário ou que necessite elaborar relatórios, planilhas, fazer estudos sobre qualquer tema. Esse aspecto ele diz sobre uma profundidade, de chegar exatamente ao âmago das coisas, as informações, ele é muito analítico mesmo. Por isso é bom para os estudos. Ele não é assim excepcionalmente aberto e dinâmico para a comunicação. Ainda assim, se você tiver que se comunicar com alguém sobre algum tema específico, fechar algum negócio, ter uma conversa importante com alguém, esse aspecto ele diz sobre a possibilidade de ir direto ao ponto, né? Quer dizer, não é aquela dinâmica alegre, leve, muito falante, né? Porque nós estamos falando de signos do temperamento fleumático que são calados, né? Tanto o Escorpião como o Câncer, em termos dos animais, né? O caranguejo não emitem som, eles são calados, né? Não falam. A gente costuma dizer que são signos mudos. Essa característica sem voz, né? Para a comunicação, ela é pouco volumosa, assim, né? Então, ele diminui a quantidade da fala, mas ele, como é profundo, leva à possibilidade de se expressar de uma maneira profunda, né? Falar o que é preciso falar e etc. Aí, quando for às 10h45, um pouquinho depois, né, alguns minutos depois, a Lua vai aplicar uma quadratura a Saturno, que está em Aquário. Essa é uma quadratura bastante analítica, ainda continua no mesmo sentido, só que aqui ela vai para um sentido de criticidade excessiva, porque nós estamos falando da natureza de um aspecto desafiador, né? E Saturno, ele não é hábil, móvel, né? Ele é um planeta de temperamento melancólico. Então, eu vejo aqui com uma tendência um pouco mais argumentativa, assim, num sentido de criticidade, mais para resistência, mais para criticar mesmo as circunstâncias, num sentido mais pejorativo, né, da coisa, né? E aí a gente tem esse domingo com um clima sério, né, ainda. Aí quando for a segunda, dia 19, vamos para tudo aqui, né? 7h15, a Lua vai aplicar uma quadratura a Marte, que está aqui em Leão. Depois, lá quando for às 13h27, ela vai aplicar uma quadratura a Vênus. Então, toda manhã, até ali às 13 e pouquinho, né, 13h30 mais ou menos, a gente tem do dia 19 aqui segunda, a gente tem um clima, assim, nervosão, né, intenso, passional, meio extremista, né, meio tudo ou nada, né, ele tem uma característica vigorosa, assim, energética, mas ela não é muito, assim, expansiva no sentido alegre, né, nós estamos falando de características muito duras, né, e precisamos evitar estes momentos
para decidir as coisas, por exemplo, que a gente precisa ser um pouco mais leve, chegar a acordo. Pode ser bem difícil você negociar alguma coisa com alguém com essa característica muito intensa, né? Não é muito fácil dialogar, não é muito fácil expor ideias diferentes, não é muito fácil seguir para caminhos alternativos, por exemplo, porque essa tendência, que essa característica de signo fixo, ela é bem dura, né? Então evitem esses momentos aqui amanhã do dia 19, se a ideia for realizar alguma coisa um pouco mais leve. Ela é passional, dura, para conversas também ela não é muito amável, não. Esse primeiro momento de Lua quadratura com Marte traz Marte aqui para o seu domicílio noturno, né? Então ele é estratégico. Então eu penso que assim, se você estiver lidando com uma circunstância, uma situação que esteja difícil chegar ao ponto, ao objetivo, resolver alguma coisa, fazer alguma coisa, tomar uma atitude sobre determinada situação, esse momento às 7h15 especificamente pode até trazer a situação, o clima, né? Para você definir um tema, né? Tipo, vai ali direto no ponto, seta no alvo, mas não é leve, né? Então, assim, vocês precisam ter em mente que essa característica, ela é árdua, né? Então, mesmo que se atinja o objetivo, ele não é atingido por meio de facilidades, né? Me parece que é alguma coisa bem estratégica mesmo, pontual, né? Muito pontual, 7h15. Bom, e depois a Lua quadratura a Vênus também requer bastante atenção sobre os assuntos relativos à parte monetária, compras de coisas que nos agradam, o desejo acaba dominando muito. Nós já estamos com a Lua aqui em Escorpião num ponto de debilidade. Então, quando ela enfrenta a Vênus no signo de Leão, ela traz Vênus para uma observação de outra debilidade, que é o exílio. E para os temas de Vênus, então, que envolvem beleza, estética, as artes, o romance, o amor, a sedução, a paixão e as coisas da vida material mesmo, coisas que a gente deseja ter, merecem muita atenção. A moeda também. Então, evitem esse momento aqui para investimentos de qualquer natureza, seja investimento bancário, dinheiro, investir dinheiro em um fundo, em alguma coisa, como investimento em coisas mesmo, né? Compras que vocês estejam querendo realizar. Eu acho que essa quadratura, ela deixa as coisas assim, muito pouco flexíveis e aquela tendência do desejo dominar muito. Então, quando você vai comprar alguma coisa, por exemplo, ao invés de comprar o necessário ou o melhor, né, ou o melhor produto, ou o que tem, por exemplo, você acaba indo aos extremos para atender a um desejo, às vezes extrapolando um pouquinho as condições, né? Então tem que ficar um pouquinho atento em relação a isso. E para os temas de vida amorosa, ele é delicado, fala da possibilidade de ciúme, então nós estamos falando dos dois astros, né, que envolvem esses temas afetivos. A Lua como o astro do sentir, o astro das emoções, né? Enquanto Vênus, o astro ligado à paixão, à sexualidade, essa coisa mais quente mesmo. Então, esse enfrentamento, principalmente porque deixa a Vênus debilitada também, acaba trazendo aí possibilidades um pouco complicadas aqui para as relações amorosas, né? Enciumadas e tudo mais. E às 13h30, a Lua vai aplicar um trígono ao Sol, que está no signo de Câncer. Aí muda um pouquinho, né? Porque nesse signo aqui a Lua tem poder. E esse trígono, ele é profundo, ele é afetivo, mas ele não é um afetivo romantizado não, né? Porque apesar do signo de Câncer ter essa profundidade, a Lua está em Escorpião e não é um signo muito leve, né? Fixo. E assim, ele é profundo mesmo. Continua com uma característica que a gente viu ali no domingo que favorece a profundidade das coisas. Percepção também, eu poderia dizer assim que esse momento pode ser muito bom para perceber coisas mesmo, né? Ele é bem intenso, assim. E quando for às 18h08, aí muda bem o clima, porque a Lua vai ingressar em Sagitário. Ela entra em Sagitário, que é um signo colérico, né? E esse calor do colérico vai movimentar um pouco mais o ritmo, ele acende um pouco mais as coisas, movimenta um pouquinho mais as coisas. E quando for às 19h32, ela vai aplicar um aspecto desafiador a Júpiter, que é o regente do signo, né? Tem domicílio no signo onde ela está.
ele está no seu domicílio noturno e eu vejo um quadro muito idealista. Então a gente termina a segunda-feira, que é um dia bem movimentado no céu, né? Com uma tendência idealista, e vocês precisam ficar atentos a isso, né? A quanto as coisas são formatadas em torno de pensamentos, ideias, de ideais, e não são muito práticas na vida cotidiana mesmo, né? Na vida prática mesmo. Porque a gente vê muito forte essa tendência a idealizar, a sonhar, a pensar nas coisas no sentido da perfeição, por exemplo, enquanto quando a gente olha para a vida real, elas não se encaixam muito. E mexe um pouco com o senso de expectativas e esperanças em relação às coisas de maneira geral, né? Então, apesar da Lua estar aplicando um aspecto ao astro que rege o signo que ela está, eu vejo assim como um momento que merece um pouquinho de atenção, para não exagerar muito na dose aí das expectativas, né? Aí o dia 20, ele vem com um único movimento só, que é um sexto entre Lua e Saturno. E então ele continua, né, ainda nessa tônica de Júpiter, porque a Lua está aqui transitando em Sagitário e vai aplicar um aspecto a Saturno. São os dois planetas mais lentos, né? E são bem vinculados às coisas formais, corretas. Então eu vejo assim como um dia em que a gente sente uma necessidade da obrigação, do dever, de fazer as coisas da maneira mais adequada possível, né? Ele teria até uma tendência um pouco teria até uma tendência um pouquinho como cobrança, assim, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas como a natureza do aspecto não é árdua, né? É um sexto, uns 60 graus, eu diria que a gente consegue meio que modular isso, né? Não é totalmente ruim. Mas também só temos isso aqui na terça-feira. O dia 21, ele vem com uma característica bem empolgada também, né? Um dos dias mais movimentados. 11 horas, então assim, a manhã inteira não temos nada de novo no céu. A Lua que está aqui em Sagitário vai aplicar um trígono a Marte. Depois ela vai aplicar um trígono a Vênus, que está aqui no suspiro final de Leão, né? Como nós estamos falando de trígonos do elemento fogo, essa dinâmica de movimento, empolgação, vivacidade, energia, isso tudo fica muito presente. E aí a gente vai sentindo esse calor mesmo, né? Essas coisas acaloradas no clima do dia. Então, em torno de notícias, de conversas que vocês podem ter com as pessoas próximas, dos eventos também, parece as coisas muito bem definidas, muito claras, né? A gente está falando do elemento fogo, então essa clareza em torno das posições e tudo mais se mostram muito bem. E pode ser um momento adequado, principalmente nesse momento de trígono com Vênus, que acontece já mais às 19h25 à noite, para investimentos, mesmo para certezas, para os assuntos relacionados a esse tema mais romântico, paixão. É muito vigorosa mesmo, né? Essa energia, ela realmente bastante apaixonada. Quando a gente fala apaixonada, não necessariamente quer dizer apaixonada de pessoa para pessoa, né? Pode ser uma paixão por uma ideia, por um interesse também. Você vai sentir esse pique energético aqui durante esse momento. Vocês vão percebendo também que aqui no dia 21 nós temos muito movimento à noite, né? E às 19h36, um pouquinho depois, aí a Lua já vai ingressar aqui em Capricórnio. E a Lua em Capricórnio vai diminuir bem. Então a gente vai pegar até o início da noite, ali às 19 e pouco, né? 19h25, ainda esse climão empolgado, uma boa parte do dia, o dia útil inteirinho, basicamente. Depois ele vai diminuindo um pouco, porque a Lua em Capricórnio já tem uma tendência muito mais prática, realizadora, do que energética, do que empolgada, né? Ela já vai cair num campo um pouco mais concentrado, prático mesmo. E aí ela vai aplicar um sexto a Júpiter, que está aqui no signo de Peixes. E esse sexto que a Lua vai aplicar a Júpiter, ele é realizador, eu penso, né? Enquanto Júpiter em Peixes incentiva muito essa coisa do sonho, da esperança, da devoção, de uma coisa mais subjetiva até, né? Até de um senso de justiça mais idealista, a Lua em Capricórnio traz isso para a realidade. Então, é um momento interessante, assim, eu não acho que ele seja desafiador. Dinamiza um pouco essa questão da esperança. E depois, aos 21h37, então Vênus deixa esse território leonino apaixonado, empolgado, né? E entra aqui em Virgem, é um ponto de debilidade para Vênus, né? Um ponto de queda. E esse momento, então,
ele já não é mais tão favorável para os investimentos, para os assuntos românticos, ele cai no campo da simplicidade, tudo cai mais para o campo do menos, né, nos temas de Vênus, tá bom? Quando for o dia 22, quinta-feira, nós vemos de novo essa tendência um pouco mais vigorosa, né? Mas porque o Sol vai ingressar em Leão, então, mas antes do Sol ingressar em Leão, nós vamos ter Vênus chegando a uma oposição a Júpiter às 9h45. Essa oposição, ela é mais ou menos, ela é 50%, vamos dizer, boa, né? E 50% não muito. Pelas recepções, né? Porque Júpiter está no seu domicílio noturno e ele, nessa oposição, traz Vênus para o seu ponto de exaltação. Mas se a gente está falando de Júpiter em Peixes e Vênus olhando a Peixes, ele incentiva muito mais a devoção, a entrega, a sensibilidade, a empatia mesmo, do que alguma coisa muito mais prática, porque a gente está falando de um campo pisciano. Só que o oposto é Júpiter observando seu ponto do exílio, né? E aí isso já não torna nada prático. Então, assim, uma das coisas que a gente precisa ficar atenta aqui às 9h45 é com o excesso de expectativas, de esperanças e de um olhar muito subjetivo em relação às coisas e de não conseguir realizar isso em um nível prático. Então, evitem muito mesmo esse momento para compras ou para os assuntos que envolvam a moeda, porque às vezes a gente é enganado pela esperança e pela expectativa, e quando a coisa vem para o mundo real mesmo, ela não se concretiza. Porque a gente está falando de um signo de terra prático, versátil, que é Virgem, versus um signo da água, né? O Peixes, que é totalmente sensível, subjetivo, que tem essa tendência um pouco mais evasiva. Então, tem que ter um pouquinho de atenção sobre como a gente se movimenta com o mote da esperança, né? A gente se deixa movimentar pela esperança em torno dos objetivos. Fiquem atentos, né? Às 11h26, o Sol ingressa em Leão, que é o seu domicílio, e essa característica vigorosa do Sol em Leão se mantém presente. Depois, no dia, a gente não vai ter outros aspectos, então essa energia do Sol fica bem presente aqui no dia 22, a partir das 11, né? 30 dias de Sol em Leão vão motivando muito bem, ele clareia muitas coisas, vocês vão perceber muito esse clarear das coisas. Mas quando for aqui o dia 23, às 4h53 da madrugada, a Lua aplica uma oposição a Mercúrio. A Lua vai estar aqui em Capricórnio, Mercúrio está aqui no signo de Câncer. Não é uma oposição tão desafiadora, e como ela vai acontecer bem no meio da madrugada, né? Talvez a gente não sinta muito. Mas se você tiver acordado, eu diria, esse é um momento interessante para organizar o dia, para organizar as coisas, né? Que o horário não favorece muito a organização. Então, talvez a gente nem perceba muito. Ele não é muito falante, expressivo, ele é bem reservado, mas tem uma tônica da organização, do cuidado, né? Da proteção e tal. E quando for 21h12, a Lua vai ingressar em Aquário, então ela já entra num campo mental, teórico mesmo, e o dia fica muito pensativo. É aí que a gente vai ter a Lua cheia acontecendo às 23h37. Então a gente tem aqui a Lua em oposição ao Sol, com a Lua na casa 10 e o Sol na casa 4. Em termos mundanos, então, ela envolve a casa 10, que é do comando do país, presidente, equipe de presidente e tudo mais, versus a casa 4, que é a casa que fala das terras, né? A estrutura do física, né? Do país, a parte da agricultura e produção. Só que aqui nós estamos falando de lua cheia, é o momento em que a lua fica mais visível, e a lua acontece na 10, em contrapartida ao Sol. Então, isso vai trazendo ainda uma proximidade em relação a Saturno, né? Porque o próximo aspecto da Lua já vai ser esta conjunção aqui a Saturno. E esse movimento, ele fala exatamente das mexidas em tom de normas, de regras, dentro desse esquema de governo, né? Mas a Lua está enfrentando o Sol, né? É uma fase cheia. E vocês vão vendo aí algumas alterações em torno de postura, eu diria de medidas. Ela tem uma característica estratégica, né? Porque a estratégia é um tema de Saturno e a Lua está aqui na casa de Saturno, né? Enfrentando o Sol muito forte e enfrentando o Sol, né? Numa característica em que ele enxerga um ponto do exílio. Então, nós temos aqui temas que envolvem mesmo o governo do país.
versus questões que trazem ainda um enfoque de brilho, de visibilidade de outras pessoas, mas principalmente aqui para os próximos 15 dias, como o Sol está muito forte no seu domicílio e está na casa 4, ele fala de outras lideranças, né, que talvez não façam parte de governo, mas que estejam bem presentes aqui nesse embate direto. Bom, eu acredito em 15 dias muito movimentados em torno de pensamento mesmo, de mudança de estratégia, né? Alteração de estratégia de quem está no governo. E algumas talvez não muito acertadas, né? Porque eu acho muito desafiador para uma lua, mesmo ela estando num ponto máximo de visibilidade, enfrentar ao Sol no seu próprio domicílio, né? Aqui o Sol acaba tendo um impacto muito forte, né? De coordenação de seus temas, né? E nessa configuração toda aqui da carta, o Sol na casa 4, ele fala, eu vejo isso muito nitidamente de alguém, de figuras, de pessoas que estão lidando com uma característica líder, mas que não estão aparecendo no jogo, né? A casa 4 é uma casa de noite, né? É uma casa da noite. E a Lua aqui no ponto máximo de visibilidade lá no céu, mas meio atrapalhada, né? Estratégica e tal, mas um pouco atrapalhada. Eu acredito então em alterações de estrutura, mudança de tentativas, né, de mudança. O signo de Aquário é um signo muito pensativo, é um signo muito teórico, pode vir aí com alguns pronunciamentos até meio formais de governo, com algumas coisas meio controversas, assim, algumas coisas um pouco fora do contexto, né? Não estranharia não. Essa tendência aqui aquariana, ela é estratégica, mas ainda assim um pouco irreverente, né? Uma tendência do ar e tal. Então, são 15 dias aí que vem com o tema de governo mesmo, né? Não altera muito, não traz muitas novidades, enfim, sobre outros temas gerais, né? E o dia 24, que é sábado, vem com 15 e 24. A Lua chegando então à conjunção a Saturno, que foi o próximo movimento depois da Lua cheia, como eu disse para vocês, né? A Lua em conjunção a Saturno, ela é bastante argumentativa, crítica, mas muito teórica. Por isso que eu penso que essa Lua cheia, esses próximos 15 dias com Lua cheia de casa 10 em Aquário, ela é muito argumentativa e controversa, porque ela vai trazer posições de governo, casa 10, rebatendo, colocando informações de uma maneira estratégica um pouco controversa, né, um pouco fora do habitual, eu diria até que em pronunciamentos até um pouco mais formais, o Saturno é formal, querendo ou não, né, de uma forma estranha. Então, esse momento aqui em que a Lua chega em conjunção a Aquário, ele é um ponto bem forte desses 15 dias dessa fase cheia, né, que aconteceu no dia anterior, sobre essa característica teórica, argumentativa, crítica, excessivamente crítica, né? Mas ela não sai muito do papel ou da verbalização, né? Me parece ela um pouco enrijecida em torno de assuntos práticos. No sentido eletivo, é um dia para vocês evitarem assuntos de coordenação com outras pessoas. Pode ser difícil trabalhar junto, por exemplo, com alguém, pode ser difícil decidir sobre alguma coisa junto a alguém, pode ser difícil chegar a um acordo, né? Essa tendência saturnina que ela fecha bem o campo da sensibilidade, né? E da troca também. E para esta semana é isso, pessoal. Então, essa é uma semana de movimento muito interessante, né? Nós temos muitas mudanças aqui e muitas alterações, né? Não é uma semana parada, não. Eu deixo um abraço forte para vocês, continuem acompanhando aqui o canal e eu lembro a vocês que eu tô com um cupom de desconto, esse que vocês viram aí no comecinho, né, para os cursos, porque logo mais vai chegar mais um curso novo lá na plataforma, tá bom? Então fiquem antenados aí. Um abração, até o próximo vídeo então, até mais.